Faz parte do folclore da medicina a história de um paciente que vai consultar o cirurgião para saber o resultado do anátomo patológico das biópsias às quais ele tinha se submetido. E quando o cirurgião vê que ele está sozinho, ele, de uma maneira indireta, preparando o paciente, ele diz que, quem sabe, talvez fosse melhor ele voltar um outro dia com algum familiar para saber o resultado da biópsia. Mas o paciente, com uma frieza impressionante, diz que ele já tinha vivido muitos anos, que ele já tinha conseguido completar todos os objetivos que ele tinha pretendido e que ele era um homem preparado para qualquer resultado que eventualmente viesse a lhe ser revelado. Então, frente a essa calma aparente, o cirurgião senta e mostra o resultado do anátomo patológico, dizendo que o resultado tinha sido extremamente favorável, que não havia condições de nenhuma forma de tratamento e o prognóstico era um óbito em curto espaço de tempo e para o qual ele deveria se preparar. O paciente, com a frieza indescritível, agradece e vai embora. Para surpresa do cirurgião, no dia seguinte, ao olhar a lista dos pacientes, ele vê o nome desse paciente novamente. E quando ele entra, ele pergunta, ficou alguma dúvida? O que eu posso lhe ajudar? E o paciente olha para ele e diz, doutor, eu vim aqui para saber o resultado das minhas biópsias. Imediatamente o médico se deu conta de que, apesar dele ter se gabado que teria condições de ouvir qualquer coisa que lhe fosse revelada, ele não tinha nenhum preparo para isso. E que no transcorrer da noite para o dia seguinte, ele, de alguma maneira, mesmo que inconsciente, ele tinha apagado tudo que havia sido conversado no dia anterior. Isso é o que os psiquiatras costumam chamar de negação, ou seja, quando nós não temos condições de enfrentar uma determinada notícia, um determinado momento da nossa vida, uma situação crítica, o nosso cérebro nos protege, negando a existência daquele fato ou daquele evento. É um exemplo clássico de negação. E se a gente entende isso, começa a entender também por que os políticos mentem tanto. Porque se o político for usar apenas da realidade e for dizer para os seus eleitores que a situação é crítica, que vai ser muito difícil sair dela, que vai exigir muito sacrifício, muito sangue, suor e lágrimas, né? E mesmo assim nada será resolvido a curto prazo, porque o país ou o Estado está passando por uma situação econômica crítica, ele certamente não vai se eleger. Né? Então, a população, ela quer, uma grande parte dela, ela não quer a verdade como ela é. Ela quer que ela seja enfeitada, que seja prometida a ela que a situação, por mais crítica que seja, vai ser contornada, que tudo vai ser solucionado e que as pessoas não precisam se preocupar. Essa é a razão pela qual os políticos mentem tanto. Mentem porque a verdade, em muitos casos, é dolorida demais para ser suportada.